Vamos ficar de pé como igreja diante do trono do Senhor. Quantos vieram para adorar e louvar o nome de Jesus esta noite? Você veio para louvar, dê um aplauso forte ao Senhor. Mas é para Ele, é mais forte. É para o Senhor Jesus, Ele é bem-vindo neste lugar. Ele está aqui esta noite. Aleluia. Vamos cantar esse cântico digno de glória ao Senhor. Quem conhece, canta comigo. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Só vocês. Digno de glória. Quem trouxe mão esta noite? Quantos estão dispostos a levantar as mãos e dizer: Senhor, as nossas mãos na tua presença, nós te exaltamos e te adoramos. Digno de glória, Ele é digno, e honra. Levantamos nossas mãos. Para quê? Para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você veio cantar para Jesus, dizer para Ele que Ele é digno de glória. Não diga para Ele qual é a alegria esta noite. Senhor, Tu és digno de glória. É a razão de estarmos aqui nesta reunião para Te adorar e louvar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Só vocês. Porque grande és tu, maravilhas, não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quantos proclamam essa verdade? Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Nós estamos reunidos na presença dEle. É a razão deste culto. É Jesus. Esse Senhor é tão maravilhoso. Faz tantas coisas. Quem é maior para mim, irmão Andrés? Ele faz tantas coisas na vida da gente. Ele cuida de nós. Quantos já experimentaram isso? Quantos têm certeza que o Senhor tem escondido a tua vida nele? Você está escondido em Deus? Quantos creem que estão escondidos em Deus? Se você está escondido em Deus, o diabo não pode tocar a sua vida. Quantos dão amém por isso? Eu ensinei outro dia um cântico aqui na quinta-feira. E é uma proclamação profética para a sua vida. Pode colocar a letra para mim. Escondida está a minha vida em Deus. O pessoal lá do Data Show. Escondida está a minha vida em Deus. Se você não conhece, vai aprender comigo assim, ó. Diz assim, ó, para você aprender. Escondida está a minha vida em Deus.
Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Fácil aprender, né? Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Só porque aprendeu. Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Se você acredita realmente nisso, coloca a mão no peito e bata assim, ó. Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Agora com palmas. Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Só vocês dizendo. Escondida está. Amém? Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Você crê? Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Sabe por quê? O inimigo não a pode tocar. O inimigo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. Diga comigo. O inimigo não a pode tocar. O inimigo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. Só para você que acredita nisso. Eu contava aqui numa quinta-feira que uma irmã participou do culto e voltava para casa. E na rua dela, muitos assaltos. Estava acontecendo naquela noite. Normal do Rio de Janeiro, né? E ela, quando vinha descendo a rua da sua casa, ela começou a cantar. Escondida está minha vida em Deus. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Dá pra cantar? Escondida está. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. Ó, o inimigo não a pode. Faz assim, ó. O inimigo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. Com palmas. Escondida está minha vida em Deus. Vamos lá, aqui lá. Escondida está minha vida em Deus. Minha vida nele está segura. Com ele não temo, vai tudo bem. O inimigo não a pode tocar. Não. O inimigo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. Quantos aplaudem o Senhor crê que a sua vida está escondida em Deus? Proclame essa verdade esta noite, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida está escondida em Deus mesmo, irmão? Aleluia! Tem alguém ao seu lado aí? Coloca a mão no ombro dele assim. Mi maior, Andrés. Aleluia! Como é bom quando a gente tem certeza que estamos escondidos em Deus. É porque Ele cuida da gente. Tem muitos crentes que não acreditam mais nisso, infelizmente. Mas aqui tem um povo que ainda acredita que Deus cuida de nós. Aleluia. Então proclama essa verdade para quem está ao seu lado, Senhor. Deus cuidará de ti. Profetiza para o seu irmão dizendo assim para ele. Deus cuidará de ti. Ele é fiel e não falhará em suas promessas.
em suas promessas podes confiar. Todos juntos, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, aleluia. Deus cuidará de ti. Ele é fiel e não falhará em suas promessas, podes confiar. Olhe para quem está chorando, diga com certeza assim, ó. Proclama essa verdade pro seu irmão. É promessa de Deus para nossa vida. Deus cuidará de ti. Cuidará de mim, sim, Senhor. Deus cuidará de mim. Ele é fiel e não falhará em suas promessas. Em suas promessas posso confiar. Só você que crê nisso, diga com alegria, convicção. Deus cuidará. Ele é fiel, aleluia. Deus cuidará de mim. Ele é fiel e não falhará em suas promessas posso confiar. Feche teus olhos agora e adore comigo assim. Deus cuidará de mim. Esperemos assim, Senhor. Deus cuidará de mim. Ele é fiel e não falhará. Sim, Senhor. Em suas promessas podes confiar. Deus cuidará de ti, minha irmã. Deus cuidará de ti. É promessa dele para tua vida. Ele é fiel e não falhará em suas promessas. Em suas promessas podes confiar. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Tome assento, amados, por favor, e vamos servir ao Senhor neste momento com os nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus. Com esta certeza nos nossos corações de que Deus cuida de nós. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Ele tem nos dado saúde, Ele nos tem dado provisão, Ele nos tem dado o pão nosso de cada dia, de forma que nós não podemos deixar de sermos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossa vida. Pegue o envelope que está aí no banco, por favor, coloque a sua contribuição e vamos ofertar com alegria para a obra de Deus. Pegue o envelope que está no banco. Após esta oração, nós vamos estar ofertando. Os ofertórios estão aqui à frente. Você pode ter a liberdade de vir, colocar aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Faça isto com alegria, faça isto com o seu coração generoso e Deus vai estar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio de podermos fazer parte da tua obra, desta obra tão maravilhosa, que é a salvação de vidas e a edificação da tua igreja. Senhor, a tua palavra, ela promete bênçãos para aquele que é fiel.
para aquele que semeia no teu reino. E agora nós vamos estar, Senhor, dedicando uma parte das nossas finanças para o crescimento da tua obra. Abençoa os dizimistas da tua igreja, os ofertantes, Senhor, aqueles que têm sido fiéis, ó Deus, à tua palavra. Queremos também interceder por aqueles que estão passando por crises agora, aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que talvez não podem contribuir. Ó Deus, nós cremos que tu és o nosso provedor, e nós te louvamos porque sabemos que todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Agora abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante-se do seu lugar, traga a sua contribuição, a sua oferta, faça isto com alegria para a glória de Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar tendo neste final de semana a nossa reunião de obreiros, que vai acontecer no sábado, a partir das 10 horas da manhã. Todos os obreiros, líderes da igreja, estão convidados e convocados para estarem aqui. E no domingo pela manhã, teremos a nossa celebração da Santa Ceia do Senhor. Não deixe de estar aqui, na medida do possível, para juntos estarmos celebrando o corpo e o sangue de Jesus, celebrando a Santa Ceia em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, os diáconos estão distribuindo também um formulário para você que não tem ainda ficha cadastral da nossa igreja. Se você é membro aqui ou quer se tornar membro e ainda não tem a sua ficha cadastral, pegue com os diáconos este formulário e preencha por gentileza. Se você já tem ficha, mas os seus dados foram alterados, você mudou o endereço, telefone, alguns dados já não estão atualizados, também, por gentileza, pegue este formulário e atualize os seus dados na nossa secretaria. Isso é muito importante para o projeto que estamos desenvolvendo, que é o projeto de pastoreio, que é termos mais contato com os membros. Então, se você não tem os seus dados atualizados, faça isto e você vai estar nos ajudando e também ajudando a você mesmo, você mesma, porque os seus dados vão estar atualizados no nosso computador, para que nós possamos ter mais facilidade de termos contato com você. Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Queremos convidar aqui o evangelista André, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Antes, porém, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos convidar aqui o pastor Alcendino. Assentados como estamos, o pastor Alcendino estará ministrando agora uma oração. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Logo após esta oração, o evangelista André estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Querido Deus e amado Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, a tua igreja diante do teu altar, prostrados diante da tua santa e maravilhosa presença, para pedir a Ti, Senhor, neste momento, que fale conosco. Tu conheces, Senhor, Tu conheces o nosso coração,
Tu conheces o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Tu conheces o nosso passado, conhece a realidade da vida de cada um, os dilemas, as dificuldades, os problemas que envolvem a vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Portanto, nós te pedimos, Senhor, abra as portas da palavra nesta noite. Usa o teu filho como um instrumento de fácil manejo, para que a tua palavra flua de uma maneira abundante sobre as nossas vidas. E queremos, Senhor, sair daqui glorificando e exaltando ao teu nome, pela palavra que nos falas. Senhor, assim te oramos e colocamos o teu filho sob teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 10. E os versos de 38 a 42. Nós vamos ler o texto, eu faço a leitura e a igreja acompanha silenciosamente. Depois da leitura, eu peço a sua gentileza de não fechar o texto. Nós vamos precisar desse texto para hoje. Eu vou estar saindo do texto algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes. Aqueles que quiserem sair comigo, fiquem à vontade. Aqueles que não quiserem, não perderão por causa disso. O texto bíblico diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, há determinados momentos em nossas vidas que nós somos impelidos a tomar decisões, quase que forçados a decidir. Às vezes, as circunstâncias nos levam a um local tal que nós imperiosamente
temos que aceitar os desafios que a vida nos apresenta. Por exemplo, foi assim com os 11 discípulos depois que Jesus foi assunto aos céus. Jesus ficou com eles 3 anos e pouco. Jesus morre, ressurge de entre os mortos. De repente a gente abre o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, e lemos assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Ponto. Acabou-se uma etapa. 11 pessoas estavam ali, que foram chamadas para ser discípulos de Jesus, e com ele mais alguns outros. O evangelho precisava ser divulgado. Essas circunstâncias fizeram com que eles tivessem que decidir, tivessem que enfrentar o desafio. O que faremos? Tem culto amanhã ou não? Tem que decidir, tem que enfrentar o desafio. Também foi assim com um jovem obreiro, por nome de Timóteo. Paulo, depois de muito trabalhar, de uma forma sorrateira, escreve um primeiro documento para o rapaz e diz assim, na primeira carta, no capítulo 4, verso 12, referindo-se a Timóteo, ele escreve: ninguém despreze a tua mocidade. Por que Paulo escrevia isso para o rapaz? Por que ninguém teria que desprezar a mocidade de Timóteo, a sua pouca idade, talvez até a sua inexperiência? Por quê? No segundo documento, Paulo esclarece, e aí a ficha cai. No segundo documento, no capítulo 4, no verso 6, Paulo diz: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, Paulo vai morrer. Quem tem que conduzir é Timóteo, um garoto, um rapaz, um jovem. Mas de repente as circunstâncias da vida conduziram Timóteo para aquele momento em que ele tinha que aceitar o desafio. Era imperioso. O apóstolo aos gentios anunciava a morte dele. Na carta anterior, Paulo houvera dito: olha, ninguém despreze você. Por isso, queridos, há determinados momentos nas nossas vidas que nós somos compelidos a decidir, que nós somos fustigados a aceitar desafios. E o texto que lemos hoje é um desses textos. Que tomara Deus Ele nos conduza para esse beco sem saída, no que se diz respeito ao processo decisório. Tomara Deus que o texto de hoje, o Espírito do Senhor, nos conduza para o beco sem saída de aceitar os desafios. Por isso, o nosso sermão de hoje é os desafios do discipulado. Preste atenção. Primeiro desafio do discipulado é o desafio de contemplação. Verso de número 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Esse texto que nós lemos é uma preciosidade apenas de Lucas. Só em Lucas nós temos essa pérola, essa perícope, esse texto, essa passagem que lemos. Só ele tem. Contudo, não é só em Lucas que nós conhecemos Marta e Maria. João também nos fornece informações sobre essas duas irmãs. Marta
parece ter o temperamento sanguíneo. Marta é uma pessoa ativa. Ela toma a dianteira em tudo. No verso de número 38, nós temos a informação que até a irmã dela é omitida da casa. A casa é de Marta, não é de Maria também. E não é Marta e Maria que hospedam a Jesus, diz o texto, é Marta que hospeda Jesus. Ela toma a dianteira em tudo. Ela é profundamente ativa. No verso 40, nós temos o conhecimento de que Marta é uma pessoa agitada. Marta agitava-se de um lado para outro. Também nós temos a informação aí que a agenda de Marta é superlotada. Diz o texto, ainda no verso 40, que ela se ocupava em muitos serviços. Em linhas bem ligeiras, esses traços, essas informações facilitam para que nós enxerguemos a estrutura emocional, psicológica, temperamental de Marta. Assim não é Maria. E aqui nós precisamos sair do Evangelho, se você assim o quiser, para ir para o quarto Evangelho, capítulo 11. Nós vamos extrair dali algumas informações sobre esta Maria. Quando Marta e Maria ficam sabendo que Jesus estava se aproximando da aldeia, capítulo 11 de João, o texto sagrado diz que Marta sai correndo. E a Bíblia diz que Maria fica sentada. Ela fica em casa assentada. E Maria sai correndo. Maria dá sinais de ser uma pessoa apaixonada. Ela tem paixão. No capítulo 12 do Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungindo os pés de Jesus e enxugando com os cabelos. Ela tem paixão. Maria tem paixão. Para Maria, Jesus é objeto de contemplação. Jesus é objeto de espanto. Para Maria, Jesus encanta. Jesus é encantador para Maria. Maria se deixa encantar por Jesus de Nazaré. Até nos momentos mais difíceis da vida, no momento que ela perdeu o irmão, até nesse momento, ela se rende à contemplação a Jesus de Nazaré. Conforme lhes disse, quando Marta tem a notícia de que Jesus se aproxima da aldeia, ela sai correndo. Maria fica quieta, sentada. E curiosamente, é a agitada que vai levar para a que contempla o recado de Jesus. Maria chega toda agitada, Jesus olha para Maria, eles discutem alguma coisa, Jesus olha para ela, João 11:20, 28, e diz assim: vai avisar para Maria que o mestre está chamando ela. Foi a própria agitada que levou o recado. E ela sai andando e diz: olha, o mestre está te chamando. Só nessa hora ela levanta. A única coisa que tira Maria do lugar é a oportunidade de se encantar com Jesus de Nazaré. Só, e somente só. Por isso, queridos, nós
precisamos aceitar o desafio para um discipulado consistente de contemplar a pessoa de Jesus de Nazaré. A gente precisa de se encantar com Jesus. A gente precisa aprender a reservar um tempo de relacionamento contemplativo, de adoração, de espanto, de amor, de extravasamento de emoções, de deixar o coração palpitar por estar com Jesus de Nazaré. Se no corre-corre da nossa existência, se nas nossas agendas atribuladas, se nós não reservarmos espaço para, se necessário for, trancarmos-nos em um quarto e somente contemplarmos a pessoa de Jesus de Nazaré, nós não estaremos no caminho do discipulado que Jesus exige, que a palavra de Deus quer. Então, queridos, o primeiro desafio do discipulado é se deixar encantar por Jesus de Nazaré. Possivelmente todos nós já passamos essa experiência, em especial os casados. Todos nós já passamos por aquele momento. Teve um determinado dia na minha vida que eu me encantei com a Fátima. Você sabe o que é um coração encantado? Você sabe. Você sabe o que é chegar diante da pessoa que você ama e que ainda não disse isso a ela e que tem o medo de levar um fora, mas o seu coração está tremulando porque você ama essa pessoa. A sua primeira declaração de amor, seu primeiro poema, a sua primeira flor, o seu primeiro beijo, que você tremia dos pés à cabeça. Isto é encantamento. Isto é contemplação. Isto é paixão. O discipulado tem esse desafio. O desafio do coração que quer sair pela boca. O desafio da mão suando. O desafio da paixão desenfreada pela pessoa de Jesus de Nazaré. Enquanto nós não estivermos assim descontrolados por Jesus de Nazaré, nós não estaremos no caminho do discipulado. Esse não é um ato separado de Maria. Já li um outro dela. Ela guardou o nardo, o perfume valioso. Eu quero isto aqui para contemplar Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Diante de todo o alvoroço da ilustre visita de Jesus de Nazaré, ela deixa absolutamente tudo de lado e queda-se, curva-se, fita os olhos em Jesus de Nazaré, põe-se aos seus pés, numa atitude de contemplação. Um momento de sossego da alma. Como que a sociedade moderna está precisando do sossego da alma? Como é que está a sua agenda aí? Como está a sua agenda? Tem espaço para contemplação? Lamentavelmente, o mundo moderno não tem isso. E isso é um desafio do discipulado. Embora o tempo mudou, o desafio do discipulado não mudou. Jesus aguarda a nossa contemplação. Segundo desafio do discipulado é o desafio da disposição de ouvir. O
texto diz que ela quedou-se assentada aos pés do Senhor a ouvir. Ouvir. Só isso. Uma sociedade que não contempla é uma sociedade que não ouve. Queridos, o apóstolo Paulo disse que haveria um tempo em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Está lá em Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 3, essa informação. As pessoas teriam comichão nos ouvidos. Trata-se de um tempo em que as pessoas estão com os ouvidos doentes. Nós vivemos uma era da patologia da audição. Ouvidos enfermos, incapacidade de ouvir. A palavra de Deus faz referência a um tempo em que as pessoas ouvirão apenas por desencargo de consciência. Nós vivemos um tempo da patologia da audição, e nós também vivemos um tempo em que se ouve, quando se ouve, apenas por desencargo de consciência. Tiago, o irmão do Senhor, exorta quanto a isto, e ele diz: não vos torneis somente ouvintes. Só entra por aqui e sai por aqui. Eu ouço por desencargo de consciência. Eu ouço meu pai, ouço a minha mãe por desencargo de consciência. Eu não estou muito interessado naquilo, não. Ouço o meu filho e a minha esposa por desencargo de consciência. Ouço o meu pastor, o meu amigo, o meu irmão por desencargo de consciência. A minha mente não está nem ali naquela hora. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. É o ouvir por desencargo de consciência. Lucas nos adverte quanto a isso. Lucas nos exorta a respeito desse descompromisso no ouvir. Capítulo 6, verso 49 de Lucas, nós temos conhecimento de que aquele que procede, que assim procede, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas diz isso para o ouvinte descompromissado, para o patologicamente doente de ouvir, para aquele que está com o seu sentido de audição comprometido. Hoje nós vivemos uma geração da dificuldade de ouvir. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas desavenças ocorrem entre nós, ocorre dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro da igreja, porque nós sequer damos a oportunidade do outro falar para a gente ouvir. A gente não quer ouvir. O sujeito começa a eu pensar, eu já sei o que você quer, assim, a gente não quer ouvir. A gente já tem frases prontas, a gente já tem caminhos já forjados, a gente quer invadir a intimidade do outro e dizer o que ele deve comer, o que ele deve beber, o que ele deve vestir. Não se quer saber de suas razões, não quer ouvir. Nós não queremos ouvir. Nós somos uma geração que tapa os ouvidos. Todo mundo anda de headphone, promovendo a disseração dos tímpanos. Nós não gostamos de ouvir. Nós montamos um arsenal de som dentro da igreja, cantamos alto e gritamos para tornar as nossas crianças surdas depois de amanhã, sem falar de nós que já estamos com os tímpanos comprometidos. Mas que importa, nós não queremos ouvir.
Afinal de contas, estamos mexendo com algo que Deus deu que não é relevante. Afinal, para que a audição? Sociedade moderna é uma sociedade de imagens, não uma sociedade de ouvir. Sociedade moderna é uma sociedade de aparência. E, aliás, nós até pensamos textos bíblicos para nos fortalecer na sociedade em que nós vivemos, porque, afinal, Sagradas Escrituras dizem que Deus conhece o interior e o homem o exterior. Ora, se eu sou conhecido pela sociedade pelo exterior, viva a aparência e abaixa a audição. A patologia do comprometimento da audição levanta sérios obstáculos ao discipulado efetivo. O nosso texto nos diz que Maria curvou-se aos pés de Jesus, ouvidos atentos. Mas não é só isso, a questão do ouvir. A questão do ouvir tem uma outra dimensão. E essa dimensão às vezes pega nós, os obreiros, quase que na sua uniformidade. E pega muitos de nós, os crentes mais experientes, mais antigos. O que é isso? Nós não queremos ouvir mais ninguém nos ensinar. Sabemos tudo. Detemos todo o conhecimento. Já tenho experiência demais com Deus. O que tem esse novo convertido a me ensinar? Os nossos programas, eles são feitos para eu trabalhar, não para eu ouvir. Como instrumento do nosso trabalho, via de regra, é a fala. Eu só trabalho, então, quando falo. Eu não trabalho quando ouço. Obreiros já formados, completamente lapidados, ouvidos tapados, crentes de muito que servem a Jesus, de tudo já sabem, não precisam ouvir. Aquilo que Deus colocou no coração de um novo convertido, Jesus é pobre demais para colocar algo para ele, para me ensinar. Afinal, aquilo que Jesus deu para ele, já deu para mim. Nós não respeitamos nem a individualidade humana e nem a multiforme riqueza de Deus, que não tem nada igual aqui entre nós. Cada um de nós tem um tesouro escondido, dado por Deus para edificar uns aos outros. E às vezes nós não queremos saber disso. Nós tapamos os nossos ouvidos, não queremos ouvir. Esta característica aqui de Maria ouvindo é ainda mais do que isso que nós estamos falando. Observe que tem uma palavrinha perdida aí no verso de número 39. Diz assim, olha: e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Olha a palavra, Senhor. Isso não é apenas uma atitude de submissão, não é. Isso é um reconhecimento de que Jesus é mestre, ela é discípula. Aos pés do mestre. Eu sou discípula. E aqui, queridos, Jesus dá mais um desafio vibrante do discipulado. Ei, nós estamos no século I. Aguçem a mente. Não havia espaço para mulheres. Mas Lucas corajosamente coloca os desafios do discipulado na mão, no coração de uma discípula. E Jesus assume: mulher,
tem espaço no colégio de discípulo, que era o filé mignon da igreja que surgia. Mulher tem espaço. Jesus quebra paradigmas. Discipulado é quebra de valores, a aceitação dos valores do reino. Paulo, em Atos, capítulo 22 e no verso 3, Paulo também se põe assim, só para pegar a ideia de que aqui nós estamos falando de discipulado, o que Lucas está escrevendo é discipulado. Paulo diz que aprendeu e que foi instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, essa era uma expressão típica de quem ensina e de quem é ensinado, de quem é discipulador e de quem é discipulado. Assim como Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, Maria está aqui sendo instruída aos pés de Jesus de Nazaré. Ela reconhece: esse é o meu discipulador, eu sou discípula, eu sou uma serva e ele é Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos abraçar o desafio da audição, de ouvir. Precisamos aprender a ouvir. Ouvir. Precisamos aprender a ouvir. É um desafio do discipulado. Terceiro desafio do discipulado é o desafio da dedicação ao ensino. O texto nos diz no verso de número 39 que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. O que significa isso? Significa dizer que ser discípulo de Jesus é ouvir e obedecer os ensinamentos de Cristo e edificar a sua vida com base na sua palavra. Hoje nós temos a palavra. Então, qual que é o desafio do discipulado? É guiar a nossa vida por meio da palavra do Senhor Jesus. Mas espere aí, isso está muito vago. Guiar a minha vida pelos ensinamentos do Senhor Jesus, deixar-me conduzir pela obediência à sua palavra, está a exigir de mim que eu leia. Está a exigir de mim que eu leia. Não, mas não apenas isso. Está a exigir de mim que eu estude. Está a exigir de mim que eu estude. Não, mas não é só isso. Está a exigir de mim que eu a pratique. Queridos, como é que está o programa cristão da sua vida? Tem espaço para a leitura sistemática do texto bíblico? Tem? Querido, não se deixe enganar. Não seremos discípulos de Jesus sem leitura sistemática. Eu não estou falando a leitura que eu fiz com você aqui hoje, não. Essa não vale, aquela leitura de culto. Não é essa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a sua, a minha. A minha. No programa de vida cristã, para você, tem espaço contemplado para o estudo da palavra? Tem espaço? Não, espera aí. Eu não estou falando daquele momento em que você prepara, que você estuda a palavra de Deus para vir pregar. Não, esse não vale. Não é esse que eu estou me referindo. Não é aquele estudo que você faz para ir pregar. Não é aquele estudo que você faz para ensinar os outros. Não.
é aquele estudo que você faz para conhecer Jesus e contemplar Jesus. Só para isso. Pode até usar isso num outro dia, mas aquele momento é um momento seu. É um momento seu com Deus. É um momento de manifestação prazerosa de amor ao texto. É o momento em que a gente materializa aquelas declarações vazias que nós fazemos aqui no culto. Eu te amo, canta para baixo e para cima. E aquilo nunca transforma numa concretude diária. Nós precisamos remodelar as nossas vidas. O desafio do discipulado está a exigir de nós isto, uma dedicação para o ensinamento de Jesus. Observe o verso 40. O verso 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Queridos, a igreja está cheia disso. E pior, nós, os obreiros, está cheio disso aqui. O que é cheio disso aqui? A gente, além de não ter uma vida devocional, de contemplação e de leitura, estudo da palavra de Deus, a gente quer mudar a agenda dos outros. Ainda vai para Deus: Senhor, Manuel não faz nada. Quer mudar a agenda dos outros. Maria estava querendo mudar a agenda. Marta mudando a agenda de Maria. Ainda vai para Jesus. Jesus, olha, a agenda dela está errada. A agenda dela tem que ser igual à minha. Ela tem que ficar correndo para cima e para baixo. Ela tem que ficar agitada. Ela tem que ser pau para toda a obra. Se o pastor mandar tirar aquilo, ela tem que subir e tirar. Se mandar mexer com vidro, ela tem que ir mexer. Se mandar correr, tem que correr. Se mandar deitar, tem que deitar. Se mandar... Ei! Peraí, por favor. Se você não faz, não enfia a sua agenda goela abaixo dos outros, não. Não faça isso. Desenvolvemos uma cultura que não é a do reino. Não sei aonde nós, os obreiros, tiramos isso. Que o obreiro bom é aquele que é pau para toda a obra. Tem que fazer de tudo. Vai fazer de tudo. Vai fazer. Tem gente que ainda fica feliz da vida. Tem muitas Martas por aí. Tem uma agenda carregada, cheia. Tem um irmão, amiguíssimo meu, na igreja. Ele, uma certa vez, falou assim: André, você pode pregar em tal lugar assim assim? Eu falei: posso. Fui na minha agenda, coloquei, preparei o meu sermão, fui embora. Chegou no dia, eu fui e preguei. Passou uns dias, umas semanas, ele veio para mim e falou de novo. Falou assim: André, você poderia ir pregar em tal lugar assim assim? Eu falei: posso. Fui na minha agenda, coloquei, preparei o meu sermão, chegou o dia, eu fui embora. Passaram-se mais umas semanas, ele chegou para mim e falou de novo. Aí, já, os irmãos me conhecem, né? Eu falei: não, peraí, que negócio é esse? Eu falei: vem cá, meu irmão. Por que você está passando a agenda para mim, para eu ir pregar? Ele falou: não, André, o negócio é o seguinte, é porque eu não sei dizer não. A turma me impede para pregar, eu digo que vou, encho a minha agenda, tem 2 compromissos no mesmo dia, eu te chamo para você ir pregar. Eu falei: acabou, não conte comigo mais. Não tem tempo para isso não, rapaz. Eu não tenho tempo para ficar com a sua agenda na minha vida, não. Eu tenho a minha agenda com Deus, eu não vou me enrolar com isso, não. Nós somos amigos ainda, mas nunca mais ele me chamou. Eu também dei graças a Deus. Para com isso, irmão.
Se você dá conta de cumprir o seu compromisso, assuma. Se não dá, por favor. Fica arrumando agenda para os outros. Marta arrumava até o serviço para Jesus, para Maria. Ela tinha a agenda e tinha o serviço. Olha só o que diz o verso 40. Ordena que ela venha me ajudar a servir a cozinha. Ela tinha uma função para a outra, que estava lá numa atitude de contemplação. Queridos, nós precisamos ter profundo cuidado com essa característica da nossa agenda. Nós pensarmos que as nossas muitas atividades é que dão qualidade ao nosso serviço no reino. Não é. O nosso corre-corre, o nosso tropeço está todo desenfreado, e que vamos, porque tem muita gente indo para o inferno. Ah, meu Deus, se nós não corrermos. Até parece que nós estamos com a nossa correria realmente tendo um bom resultado com as almas perdidas. Quem ouve, até parece. Até parece. Queridos, leitura, estudo e prática. Desafio do discipulado. Se eu e você não temos isso, queridos, nós precisamos, mas urgentemente, de resgatar esses valores. Precisamos urgentemente. Nós terminamos esse ano falando de avivamento. Queridos, sem palavra, esquece avivamento. Esquece. Nem ora mais. Ou pode até parar de orar. Sem palavra, sem uma vida carregada, banhada, saturada, transbordante, sem uma disposição de amor, de inquietação, de querer ler, de querer saber, de querer estudar, de querer descobrir pela palavra de Deus quem é Jesus de Nazaré. Não precisa nem orar, viu, Tião? Não precisa nem orar. Para avivamento, não. Pois bem, queridos, quarto desafio. O desafio da correta compreensão das estruturas do reino de Deus. O reino de Deus tem estruturas. E nós precisamos estar atentos para a compreensão correta e adequada das estruturas do reino de Deus. O nosso texto nos informa que Jesus hospedou-se na casa de Marta e Maria. A recepção dada a Jesus de Nazaré, a forma como se recebeu Jesus de Nazaré, tem o pano de fundo da compreensão das estruturas do reino. Jesus está chegando numa casa. As pessoas donas desta casa, que amorosamente estão dispostas a hospedar Jesus de Nazaré, o recebe de forma diversa. E esta forma diversa de receber Jesus de Nazaré revela a compreensão da estrutura do reino. É aí que está o detalhe. É um desafio nós compreendermos a estrutura do reino de Deus. Como Marta e Maria recebem a Jesus? Afinal, Jesus é um convidado mestre ou Jesus é um mestre convidado? Como é essa história? As perguntas não são iguais. Elas revelam estruturas diferentes dependendo da resposta. Afinal, Jesus é um convidado mestre ou é um mestre convidado? Maria recebe Jesus, Marta recebe Jesus como um convidado honrado. Maria recebe Jesus como um mestre espiritual. Marta
recebe Jesus a partir de uma perspectiva social. Está chegando aqui um convidado mestre, um convidado ilustre. Sob as perspectivas dos valores sociais, eu preciso me comportar desta forma. E corre agitada. Maria diz: eu estou recebendo aqui o mestre convidado. E eu preciso lhe dar a galhardia do mestre. E quem é mestre e quem é senhor, quando ele chega, a gente contempla. Viram uma diferença, queridos? Quando o mestre convidado chega, a gente queda-se aos seus pés. É a perspectiva da estrutura do reino. Quando o mestre convidado chega, eu aguço o meu sentido de ouvir. Quero ouvir Jesus. Essa é a estrutura do reino. Essa é a estrutura do reino. Quando o mestre chega, eu estou sequioso por ensinamento. Eu quero os ensinamentos do mestre. Jesus está nos ensinando que o reino tem valores próprios. Que nós não precisamos negociar o nosso reino. E nem precisamos ter medo das agruras e das dificuldades que a vida nos apresenta. O reino tem seus valores inegociáveis, inegociáveis. Mas não precisamos ter medo e ficar importando os valores da sociedade em que nós vivemos para conduzir a nossa vida. Nós não precisamos disso. O reino tem as suas estruturas, o reino tem a sua forma de vida, o reino tem sua cultura, o reino tem seu caráter, o reino tem o seu rei. Nós não precisamos transformar a igreja numa comunidade que se reúne socialmente. Não precisamos. Não precisamos ter medo de conduzir a nossa vida. Nós não precisamos transformar a igreja em um clube para atender às necessidades de lazer dos seus sócios. Não precisamos. Nós não precisamos transformar a igreja num partido político para atender à vocação política dos seus filiados e num discurso vazio ficar gritando por distribuição de renda. O reino não precisa disso. O reino tem seus valores, bons valores. Ah, se nós descobríssemos os valores do reino. Ah, se nós descobríssemos a estrutura do reino. A igreja é a agência do reino de Deus.
Nós somos uma comunidade do povo de Deus. Nós somos uma comunidade que deve ser reconhecida pela sua capacidade de ser voz profética para a sociedade em que vive, para a geração em que nós estamos vivendo. O objetivo da cruz do Calvário, queridos, não foi formar um grupo social. Não foi. O objetivo da cruz do Calvário não foi formar um grupo de pessoas que sabem lidar e manejar as etiquetas sociais do local onde nós vivemos. Não foi. O valor do sangue derramado na cruz do Calvário está para além desta correria de Marta. Os valores do reino de Deus estão para além da agitação de Marta. Os valores do reino de Deus e do Deus do reino está para além da tentativa de Marta de querer fazer as pessoas receberem Jesus socialmente. Se assim nós procedermos, nós não estaremos sendo discípulos de Jesus. Maria, com singeleza de coração, compreendeu essa verdade. E Maria não permitiu que a ida de Jesus em sua casa se transformasse em um evento social. Ela não permitiu. Maria não permitiu que a ida de Jesus em sua casa se transformasse num comício político. Ela não permitiu. Maria. Ela não permitiu que a ida de Jesus em sua casa se transformasse em um momento de lazer e de confraternização social. Ela não permitiu. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, terrível, profundamente desafiadora. Eu terminei de falar que Maria não permitiu, Maria não permitiu, e Maria não permitiu, e ela realmente não permitiu. Agora, abra os seus dois olhos para os versos 38 a 42. Invista 30 segundos neles. Aí olhando, olha para baixo, olha para cima. Eu vou fazer uma pergunta para você. Já olhou para o texto? Deu um prazo de correr nele para baixo e para cima? Pronto, agora presta atenção aqui naquilo que eu vou falar. Maria não permitiu tudo isso que eu disse, mas não disse uma só palavra. Vida, atitude, comportamento, maneira de ser. Exala o cheiro de Jesus de Nazaré. Não gritou, não exortou, não reclamou, não disse nada, mas ela não permitiu que o reino de Deus fosse desestruturado na sua casa. Eu não permito. Sem uma palavra, silenciosamente. Isso é um desafio do discipulado. Queridos, o último desafio que nós extraímos para esse texto, para nós terminarmos, é o desafio da encarnação do discurso. Veja bem, o verso de número 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Queridos, nós já vimos, Maria não falou nada. No seu discurso, Marta
chama Jesus de Senhor. Senhor, ela reconhece na declaração o senhorio de Jesus. Mas é curioso, se Jesus é Senhor, então por que ela repreende o Senhor? Ela repreende Jesus. Para Jesus receber a repreensão de Marta, é porque na visão dela, ele estava fazendo algo errado, carecedor de repreensão. Então já não era Senhor, já não servia mais para ser Senhor. Ele não tem a compreensão real. Marta está dizendo: Senhor, as estruturas do reino não são aquelas que Maria está externalizando, mas as que eu estou externalizando. E o Senhor está aí, do lado de Maria, e não diz nada. Estão entendendo, queridos? E ela, de forma afoita, dá uma ordem a Jesus de Nazaré. Ordena-lhes, diz o final aí do verso, ordena-lhe que venha me ajudar. Faça isso. Espera aí. Isto é uma atitude comportamental de quem emite um discurso de que Cristo é o Senhor? Não é. O discurso de Marta não está encarnado. O discurso dela não é visto na sua vida. E aqui reside um desafio do discipulado. O meu sermão, este que eu estou pregando agora, tem que ter respaldo material na minha vida, senão não vale. Isso não é ser discípulo de Jesus se porventura não acontecer desta forma. A nossa declaração de fé precisa ter o lastro da encarnação. Se o verbo que proclamamos não se fizer carne e habitar na igreja, nós não estaremos sendo discípulos de Jesus de Nazaré. Estaremos com palavras ocas e vazias, enganando e sendo enganados, cegos conduzindo outros para o precipício. E essa verdade precisamos ter a coragem de encarar. Precisamos estar atentos entre o meu programa e o programa do reino. Marta chegou a Jesus com o programa dela. Ela tinha um programa. Jesus está dizendo: olha, o programa do discipulado do reino é outro. Não é esse. Nós precisamos alterar os nossos programas de vida. Nós precisamos dar concretude às nossas declarações de fé. Nós precisamos fazer com que os nossos sermões se transformem em carne e osso. Senão, não estaremos sendo discípulos de Jesus. Mateus dá uma exortação amedrontadora a respeito disso. Amedrontadora, para citar apenas um, porque as Sagradas Escrituras estão cheias de exortações semelhantes a esta que eu vou ler de Mateus. Esta já é suficiente para amedrontar.
Mateus capítulo 7, verso 21, nós lemos assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora eu vou ler na minha versão ajustada ao nosso sermão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele em que se vê a concretude das suas declarações de fé na sua vida. Só esse entrará no reino. Isso é para a gente não dormir. Isso é para a gente se inquietar. Porque se nem isso estiver nos inquietando, nem a exortação que nos expele do reino estiver nos inquietando, nós estamos longe do discipulado, longe de sequer pensarmos em abraçar os desafios do discipulado. Pois bem, queridos, eu comecei dizendo que há momentos na nossa vida que nós precisamos decidir. Eu comecei dizendo que nós somos às vezes encantoados para determinadas circunstâncias, que nós somos impelidos a aceitar desafios. E citei naquela introdução 2 exemplos. O exemplo dos 11 discípulos e o exemplo de Timóteo. Aqueles 2 exemplos que eu dei, eles foram vitoriosos. A igreja primitiva, desnecessário dizer alguma coisa aqui a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, onde se registra a saga vencedora daqueles discípulos que abraçaram aquela circunstância como um desafio e decidiram abraçar o desenvolvimento do reino de Deus, e venceram. Timóteo, nem se fala. O jovem rapaz morreu apóstolo aos gentios, e a igreja permaneceu firme, serena e tranquila. Não estamos falando de Timóteo nem dos 11, estamos falando de André Carlos da Silva, estamos falando de Sebastião, estamos falando de nós aqui nesta noite. O que nós vamos fazer com os desafios do discipulado? Eu e você devemos aceitar os desafios. Amém.